Você já parou para pensar no que permanece escondido, mesmo quando estamos no meio daquilo que conhecemos? O mundo que vemos é apenas a superfície. A maior parte da história, da dor, do triunfo e do erro está enterrada sob nossos pés. Algumas dessas histórias, no entanto, não querem permanecer enterradas. Elas insistem em emergir, quase como se o próprio tempo quisesse nos confrontar com aquilo que tentamos esquecer. E quando isso acontece, não estamos apenas redescobrindo ruínas antigas. Estamos olhando para os segredos que desafiam tudo o que acreditávamos saber sobre a civilização, sobre o poder, sobre nós mesmos. No coração de uma cidade moderna, conhecida, movimentada e viva, arqueólogos fizeram uma descoberta que parecia impossível. Outra cidade, intacta, escondida sob os prédios, ruas e praças que todos atravessam diariamente. Não se tratava de restos dispersos, nem de ruínas superficiais. Era uma cidade inteira, com estruturas planejadas, avenidas, residências e centros de comércio, preservada como se o tempo tivesse decidido ignorá-la completamente. O desafio não era apenas técnico. A questão era existencial. Como uma civilização inteira poderia desaparecer sob outra, sem que ninguém percebesse por séculos? E mais, os vestígios encontrados ameaçavam reescrever a história da região, questionando tudo o que os livros escolares afirmavam com segurança absoluta. Os arqueólogos chamaram aquilo de o limite invisível. Não era apenas uma camada física de terra ou concreto. Era uma barreira simbólica entre o que conhecemos e o que ignoramos. O limite invisível existe em toda grande descoberta. Ele é o ponto em que a razão encontra o desconhecido e a certeza dá lugar à dúvida. É ele que guia a história que vamos explorar agora. Cada corredor subterrâneo, cada parede de pedra, cada artefato encontrado parece sussurrar a coisas que vocês não deveriam tocar. E, ao mesmo tempo, há coisas que precisam ser reveladas. Como isso foi possível? Como uma cidade inteira pôde se esconder sob outra, sem registros históricos, sem relatos de catástrofe? Parte da explicação está na geologia. Em certas regiões, camadas de sedimentos, escombros e reconstruções sucessivas podem literalmente enterrar cidades antigas. Chuvas, deslizamentos, inundações e até terremotos acumulam metros de terra sobre construções. Parte da explicação é humana. Ao longo dos séculos, sociedades constroem sobre o que já existia. Prédios se erguem sobre prédios, ruas sobre ruas, sem que a memória viva perceba o que se esconde abaixo. E a última parte é o acaso. Pequenos erros, acidentes, guerras ou decisões políticas podem apagar séculos de existência em uma única noite e ainda assim deixar a cidade fisicamente intacta, esperando ser descoberta. Mas não é apenas ciência. Cada descoberta levanta dilemas éticos enormes. Um arqueólogo envolvido no projeto revelar a cidade ao público poderia transformar o local em um ponto turístico e político de disputa, destruindo seu caráter histórico. Por outro lado, manter o segredo significava negar à humanidade a chance de entender um capítulo perdido de sua própria história. Seria a verdade mais importante do que a preservação? Ou a preservação deveria se sobrepor à curiosidade humana? As escavações começaram de forma discreta. Primeiro, pequenos trechos de ruas, alguns pilares e artefatos. Nada chocante, aparentemente. Mas conforme avançavam, estruturas inteiras surgiam: praças, templos, fontes. Casas com cômodos preservados como cápsulas do tempo. O problema é que isso não deveria ser possível. As dimensões da cidade subterrânea indicavam planejamento avançado, conhecimento de engenharia muito além do que se esperava da época. E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. Cada metro cavado parecia levantar mais perguntas do que respostas. E então veio a primeira surpresa política. Documentos secretos de décadas atrás mostravam que algumas autoridades já sabiam da existência dessa cidade, mas decidiram mantê-la em sigilo. Não era apenas por preservação ou segurança.
mas porque a cidade escondia vestígios que poderiam comprometer narrativas econômicas e territoriais inteiras. A história que parecia neutra e acadêmica tinha, na verdade, um peso de poder e controle, mostrando que arqueologia e política, ciência e interesses humanos estão mais interligadas do que qualquer um gostaria de admitir. Entre os protagonistas da descoberta estava Helena Silva, arqueóloga responsável pela escavação do centro da cidade. Ela descreveu os primeiros dias como andar por um sonho antigo, ao caminhar pelas ruas subterrâneas. Podia sentir a presença de gerações inteiras que nunca saíram do lugar. Outro caso foi do engenheiro Marcos Alves, que se assustou ao descobrir que uma fundação moderna construída para um prédio havia destruído parcialmente um mercado subterrâneo. Ele confessou que, naquele momento, percebeu o quanto a negligência humana podia apagar séculos de história. O que ainda não se explica são os desaparecimentos. Certos setores da cidade subterrânea pareciam ter sido abandonados às pressas, como se os habitantes tivessem fugido em um instante, deixando objetos pessoais, comida e até moedas nos bancos das casas. O mistério é por quê? Não há sinais claros de guerra, desastre natural ou epidemia, apenas silêncio. É aqui que tudo começa a dar errado. Porque cada teoria leva a um impasse e cada descoberta ameaça derrubar a anterior. A cidade apresenta características arquitetônicas surpreendentes, sistemas de drenagem sofisticados, ruas pavimentadas com pedras encaixadas com precisão, prédios com bases resistentes a terremotos. Tudo isso sugere um nível de conhecimento técnico que não se encaixa com a história conhecida da região. A ciência tenta explicar, mas até os melhores especialistas se chocam com os detalhes. Não há registros de engenharia equivalente na época supostamente datada da cidade. Outro dilema surgiu quando empresas privadas quiseram explorar o local. Alguns viam potencial turístico, outros industrial. O risco era óbvio: destruir o passado para lucrar no presente. E a pergunta que ninguém queria responder: até que ponto o progresso humano pode justificar apagar séculos de história? A cada metro escavado, objetos pessoais surgiam intactos: cestos, roupas, ferramentas e até escritos em pergaminhos. Entre eles, mapas que indicavam rotas desconhecidas e símbolos que pareciam pertencer a uma civilização esquecida. O problema é que esses símbolos não têm correspondência com nenhuma língua conhecida. E o mistério se aprofundava. Seria possível que uma cultura inteira tenha existido sem deixar registro na história escrita? Em uma reviravolta ainda mais surpreendente, arqueólogos descobriram evidências de que algumas tecnologias modernas, como técnicas de drenagem e distribuição de água, haviam sido inspiradas inadvertidamente em sistemas semelhantes encontrados na cidade subterrânea. Ou seja, o passado perdido pode ter moldado o presente sem que ninguém percebesse. Durante a escavação, Helena Silva relatou episódios de sensação de presença e ecos de vozes. Fenômenos que ainda não têm explicação científica. Outro caso envolveu um operário que encontrou uma máscara antiga, com inscrições enigmáticas, e passou dias tendo sonhos vívidos sobre a cidade. Esses relatos reforçam a ideia de que o limite invisível não é apenas físico, ele toca a mente humana, evocando medos, perguntas e fascínio ao mesmo tempo. Hoje, parte da cidade permanece selada, inacessível, preservando seus segredos. E nós seguimos com perguntas que talvez nunca tenham respostas definitivas. Quantas cidades ainda estão escondidas sob as nossas? Quantas histórias a humanidade já enterrou, consciente ou não? O limite invisível continua lá, desafiando nossa curiosidade, nossa ética e nossa ambição. Porque algumas descobertas não são apenas sobre o que encontramos, mas sobre o que estamos prontos para enfrentar. Se essa história mexeu com você, pense sobre ela. Compartilhe com quem aprecia mistérios reais e deixe suas perguntas nos comentários. Porque, no fim, talvez o maior segredo seja a própria busca pela verdade.